aula do dia. Então, estamos nos princípios ímpar. E vamos falar de um princípio hoje que também, por causa dele, que estamos aqui. Que é o terceiro princípio. Estudamos todos os dias. A confiança e bons trabalhos vêm com domínio e conhecimento. Tá? Qual que é a importância desse princípio, galera? É um princípio também que mudou muito a minha vida, né? Particular, que se reverbera na ímpar, lógico, né? Que é a questão de estudar. Quando eu era adolescente, e eu já fui adolescente, Caio, um dia, eu odiava estudar. Odiava estudar, não, eu não conseguia realmente ver o valor do estudo. Eu ia pro colégio, tipo, com 15 anos eu já trabalhava de carteira assinada, e eu treinava jiu-jitsu, eu tinha outros interesses. Então, a escola era uma parada que, puta, cara, eu ia para cumprir tabela, ficava dormindo, sempre passava porque, sei lá, dava o meu jeito ali, estudava, tinha uma certa facilidade para algumas coisas, mas nunca foi uma coisa que eu levei muito a sério os estudos. E na faculdade isso não foi diferente. Eu entrei numa faculdade que é gestão da informação, que eu não sabia direito para que servia a faculdade, e nem os professores, porque era uma profissão, é uma profissão meio nova ainda. E a faculdade eu já fui levando. E eu entrei numa empresa de cobrança como estagiário, e comecei a trabalhar lá, tal, e chegou um momento que eu dei uma despertada e comecei a crescer na empresa. Então, eu tive uma carreira que eu fui crescendo rápido, assim, supervisor, gerente, e eu era muito dedicado no trabalho. Só que na faculdade eu era um péssimo aluno, exatamente acho que por não ver muito valor. Então, eu era o cara que pedia trabalho para os caras que faziam, levava sempre nas coxas, etc. E depois que eu comecei a querer me desenvolver mais pessoalmente e profissionalmente na empresa, né, eu comecei a estudar pra caralho. Eu comecei a estudar quando eu era gerente, para ser um melhor gerente. Então ali eu já comecei a ver o valor dos livros, de verdade, né? Comecei a ler muito, Augusto Cury, vários caras, inteligência emocional, livros de gerenciamento, como ser um bom chefe. Não sei se eu aprendi alguma coisa, mas pelo menos eu fiquei menos pior. E eu comecei a dar muito valor. E eu fiz até uma biblioteca na empresa que eu tinha. O Cris estava nessa época, né? O Cris acho que já estava lá. Então, os livros que eu lia, eu começava a emprestar para os funcionários, porque eu percebi que era aquilo ali que tinha mudado a minha cabeça. Então, ali eu comecei a ver realmente o valor do conhecimento, o valor do estudo, o valor de ler. E ali eu já comecei a perceber várias coisas, que são os ganhos de ter essa postura de estudo eterno, de querer realmente saber as coisas, né? Buscar saber. Então, o estudo, pessoal, ele realmente tem que ser um princípio para a nossa vida. Tipo, cara, a meta é morrer ali na UTI com um livro do lado. Assim, puta, não deu tempo de terminar esse livro, vou ter que partir dessa para melhor. Que merda. Mas por quê? Porque é normal estudar sempre. E no Brasil, a gente tem a cultura do diploma. Então, aqui a gente se preocupa muito mais em ter certificado do que saber as coisas. Entende? Porque tem essa cabeça ainda mais peão, mais assim, com quem que está falando, qual o cargo que você tem. É muito mais por cargo e diplomas e certificados do que pelo que você sabe de verdade. Tá? Então, que isso também, pessoal, é bom saber que isso vai contra a origem do estudo. Porque a origem do estudo, a primeira universidade, a primeira, não é a universidade ainda, mas a primeira escola universitária, digamos assim, baseada no que a gente tem hoje, foi a Academia de Platão. Qual que é a ideia? A ideia é os alunos que queriam aprender, eles iam atrás do Platão para aprender. Então ele ficava sentado ali, a galera sentada em volta, aprendendo. Então a galera tava cagando para se ia ter um diploma ou não. Os caras queriam ser pessoas melhores. Eles queriam aprender para conseguir conhecer mais a verdade. É bem ao contrário de hoje, entendeu? Que é os assuntos que eu percebi que eu fui um pouco vítima disso também, né? Acredito que vocês também possam ter sido. Eu não sei para que eu preciso disso, eu sou obrigado disso, então, cara, eu vou ali para tirar um diploma e pegar, sei lá, um negócio de ensino médio. Então, só para entender que não foi assim, né, pessoal?
E a universidade também é outra coisa legal. A ideia da universidade, que foi criada pela Igreja Católica, né, que ninguém agradece a isso, a ideia da universidade é exatamente ser universal. Então, a ideia era você conhecer muitos de todos os conteúdos, para você ser uma pessoa com mais conhecimento. O que aconteceu hoje? Como acabou ficando muito especializado as coisas, um engenheiro, eu estava conversando esses dias com uma psicóloga que está na minha mentoria, e ela até queria que eu fizesse um treinamento para os engenheiros conseguirem se relacionar com mulheres. Porque o cara não tem tato nenhum com pessoas. Ele entende, às vezes, só de cálculo. E, às vezes, ao contrário, né? Eu trabalho com vários psicólogos na minha mentoria. A psicóloga, às vezes, é muito bom para lidar com pessoa e tem zero conhecimento de número. Ela não sabe fazer 2 mais 2. Você vê como a universidade que era para ser universal ficou cada vez mais fragmentada. Então, isso também é ruim. Enfim, tem algumas coisas só para refletir nesse sentido. Quando você estuda bastante, pessoal, estuda mais que a maioria, não é estudar bastante, porque a regra no Brasil é baixa, então se você estuda um pouquinho, você já está na frente da maioria. Uma coisa que marcou muito a minha vida é que eu tinha muito repertório para as reuniões, entendeu? Eu lembro quando eu comecei a ficar gerente, eu virei gerente, eu tinha 22 anos, então eu era muito novo na empresa, e a maioria dos meus colegas era tipo tudo 45, 50, entendeu? Eu era o gerente mais novo. E eu lembro que eu tinha assunto para falar com os caras. E eu lembro que eu saía das reuniões, assim, e eu falava, caralho, cara, se eu não tivesse lido o livro tal, tal e tal, eu não sabia o que falar nessa reunião. Eu não teria um assunto para falar nessa reunião. Sorte que eu li o livro tal, tal, tal. E isso foi acontecendo várias vezes. Né? Eu comecei a abrir a ímpar, eu ia para fechar negócio com os caras. Cara, nos últimos 15 minutos eu falava de marketing digital. Nos primeiros 45 eu falava de negócio, da vida do cara e tal, tal, tal. E eu tinha assunto. E eu sempre voltava com isso na cabeça. Puta que pariu. Se não tivesse sido o livro tal, 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 eu não sabia o que falar nessa reunião. Entende, galera? Então, isso vem muito dessa cultura de estudo. Essa cultura de estar querendo saber as coisas. Então, repertório. Quando você tem repertório, você tem mais opções para lidar com as coisas. E isso vem do estudo. Confiança barra armas. A analogia que eu faço, galera, é que quanto mais você vai aprendendo, realmente mais você passa de fase. E você tem novas armas para enfrentar chefões maiores. Fazendo uma analogia com o videogame, né? Sem estudo, você não passa de fase. Porque você não está preparado para sentar em outras mesas, entendeu? Você vai servir cafezinho na outra mesa. Você não vai participar do papo das pessoas que estão querendo resolver aquele negócio. Então, o que te fortalece? A porra do estudo. Entende, galera? Então lembrem disso. Ah, eu não tenho confiança. Por que você não tem confiança? Ou porque você não está fazendo, ou porque você não sabe. Normalmente é os dois juntos. Porque se você sabe, você faz. Entendeu? Então, cara, o que eu não sei? Lembra que o não sei é uma palavra proibida? O não sei é o que traz confusão. Então, busque saber. Alimento e saúde. Alimento e saúde para o nosso cérebro, galera. Quando você está lendo, você está alimentando a tua cabeça. Entende? A mesma coisa que você alimenta o teu corpo, o conhecimento é o alimento da tua alma, do teu cérebro, entendeu? Você vai ver lá as ginásticas para idosos. Agora tem ginásticas para idosos, né? Esse mercado de terceira idade vai aumentar cada vez mais porque o Brasil está ficando velho. A ginástica é ginástica do cérebro. Eles ficam aprendendo, fazendo exercícios, conseguindo pensar, trazendo novos conhecimentos, lendo. Lembrei agora, a Jana tem uma avó que ela está com 95 anos. Ela é extremamente lúcida. E você vê, ela está sempre com um livrinho do lado. Lendo romances, aprendendo, trazendo novos conhecimentos. Humildade. Por que é humildade, galera? Isso aqui é foda, tá? Porque assim, se você fica 2, 3 meses sem aprender nada, sem ler nada, o que a tua ação ela tá dizendo? Lembra que toda ação ou não ação, ela comunica algo. Você está nessa reunião com vídeo fechado, por exemplo, você está comunicando algo. Você está numa reunião, você está comunicando algo. Você não está na reunião, você também está comunicando algo. Então, quando você fica, por exemplo, sem estudar, o que está dizendo para o mundo? Ó,
eu não preciso aprender mais nada para viver. Tá entendendo? Enquanto tem pessoas correndo atrás, fazendo doutorado, fazendo pesquisas, querendo conhecer mais do mundo, produzindo coisas, aprendendo, criando soluções, fazendo, correndo atrás, você decidiu, tá bom assim. Tipo, não preciso mais aprender, é só viver agora. Agora é só trabalhar, curtir, aproveitar, descansar. Então, estudar tem um quê de humildade, tipo assim, cara, eu tenho clareza que eu não sei tudo, eu tenho clareza que falta coisa pra caralho ainda, e eu vou, no mínimo, saber um pouquinho mais do que eu sabia no passado. O estudo eterno, ele também te ajuda com disciplina. Porque também é um hábito, né? A gente já falou sobre hábito também algumas vezes. Ele é um hábito angular. Ele é um hábito que você conseguindo fazer isso, isso reverbera para outras áreas da tua vida também. Pô, se eu consigo ler todo dia 10 páginas, eu também consigo outras coisas. Entende? Disciplina. Aí tem algumas dicas, tá, pessoal, que eu poderia dar para vocês, assim, pelo menos que eu uso e me ajudam, que é, quando você pensa em estudar, normalmente o cara, puta, tem que ler livro e tal, 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 tal. Pode ser ler livros, mas se você tá meio parado, o que eu faço, uma coisa que eu faço bastante hoje é no YouTube, assim, tipo, eu estudo pra caralho no YouTube. Eu assinei aqui o YouTube Premium, que vale a pena pra caralho pra mim, porque é 16, 19 pila, e eu uso mais que Netflix. O que eu faço? Eu coloco aqui, por exemplo, no assistir mais tarde. Então eu tenho uma lista aqui, por exemplo, ó, de assuntos muito variados, lógico, cada um nos seus interesses, né? Eu tenho aqui 200 livros, 200 vídeos. E vocês percebem pelo tamanho que normalmente eu escolho as coisas com tempos maiores, assim, 1h30, 1 hora, 40 minutos, entendeu? Aí tem audiobooks aqui também, ó, 3 horas, por exemplo. Então, quando eu tô indo fazer qualquer coisa, lavar louça, ir pra academia, correr, qualquer coisa que seja operacional que não vai precisar que eu pense, eu já coloco um vídeo, uma palestra, uma aula. Né? Lembrando que uma faculdade são 5 horas de aula, né? A galera não lê tanto na faculdade. Livros completos de fechar. Você pega o que o professor te passou. E hoje você tem acesso ao livro e às aulas. E às vezes de professor que você nunca teria acesso na faculdade, né? Professores mais referências. Então também é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Uma coisa legal também, galera, para conhecimento, que eu percebo que faz diferença, é você ter curiosidade para pensar nas ideias, entendeu? Você não tem que pegar, deixa eu pegar esse livro, vou ler e pronto. Agora eu estou estudando. Tipo, você pensar e querer saber as ideias também vai te ajudar. Cara, por que que isso é assim? Você joga no Google. Entendeu? Fazer perguntas para o Google te ajuda também a ir acrescentando. Às vezes não precisa ler um livro sobre o negócio. Às vezes é só você entrar no Wikipedia e acrescentar uma informação a mais na tua cabeça. Ah, legal. Né? Uma coisa que eu faço muito é palavras. Cara, o que significa essa palavra, cara? Que o cara falou ali, eu não entendi. Deixa guardado, vai lá e procura. Uma hashtag que eu uso bastante, né, lá no protagonista é menos burro todo dia. Cara, se você tiver com a cabeça de todo dia você ser um pouquinho menos burro, vai chegar uma hora que você vai começar a se destacar um pouquinho no teu círculo ali, entendeu? Você vai ter mais o que falar, você vai conseguir ajudar mais, você vai conseguir resolver mais problemas. Quem sabe mais coisa, resolve mais problema. A vida fica mais fácil. E uma coisa legal também, galera, são áreas, né? Você pode estudar todas as áreas, cara, porque você é uma pessoa. Então você não precisa estar focado em marketing digital. Lógico que tem que estudar pra caralho o teu trabalho, né? Mas você pode estudar diversas áreas que têm a ver com a tua vida, que também vão te criar mais conexões, amizades, enfim, facilita tudo, né? Esse princípio do estudo diário. Eu estava falando para o Matheus ontem como comunicação profunda, organização e resolver problemas são grandes diferenciais que a gente está construindo cada vez mais, que a maioria das agências nem está ligado que são diferenciais, entendeu? Cara, a gente sabe quais são os diferenciais da Impar? Comunicação, organização e resolver problema.
Ah, mas por que isso é um diferencial, pessoal? Ah, é que marketing digital todo mundo faz. O cara falou isso lá no treinamento da Partners. Pessoal, chega uma hora que os serviços são meio que parecidos, assim. O que vai diferenciar é esse corpo como um todo. Legal? Então, sobre o nosso terceiro princípio, pessoal, é isso. Para de gravar, Cris, vamos trocar.